Bom dia, queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família. Que esta paz, que excede todo entendimento, possa estar envolvendo teu coração, envolvendo tua família nesta manhã, tua casa seja repleta dessa paz que vem de Deus. E eu quero com você nesta manhã, mais um domingo, dia do Senhor, quero compartilhar contigo a palavra de Deus, uma passagem que está lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. Abra a tua Bíblia aí, Romanos 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, nos diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. O justo viverá da fé. Nesta manhã, eu quero primeiramente orar com você. Eu quero orar contigo. Vamos orar juntos. Senhor, entregamos, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos nesta manhã, nossa casa, nossa família, tudo que é nosso, Pai, colocamos diante de Ti, Pai, e dedicamos a Ti nesta manhã. E lhe pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada filho e filha, sobre cada área das nossas vidas, ó Deus, pedimos a Tua bênção e a Tua visitação. Que nesta manhã, Senhor, agora é o momento que vamos compartilhar da Tua palavra, o Senhor possa falar conosco, Deus, possa nos inspirar, falar, nos orientar naquilo que precisamos ouvir, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Neste dia de hoje, dia 24 de maio, é uma data muito importante para nós, metodistas, não só metodistas, mas cristãos, né, de várias denominações, cristão de várias igrejas de raiz wesleyana, raiz, né, metodista. Então, importante essa data, porque 24 de maio é chamado, né, Dia do Coração Aquecido, comemora o Dia do Coração Aquecido. E também comemora o Dia Mundial do Metodismo. É o dia que ficou marcado como o nascimento do metodismo, o nascimento da igreja metodista. E eu quero falar com você nesta manhã um pouquinho sobre isso. Coração aquecido, marca de um povo. Nós, herdeiro dessa herança, dessa doutrina, dessa teologia wesleyana, nós somos um povo também de coração aquecido, né? E o que vem ser coração aquecido? Eu quero falar com você o seguinte: vamos lá atrás na história e falar um pouquinho de Wesley, né? O mês de maio, então, se reveste de grande significado para todos nós metodistas. É o mês do coração aquecido e o mês também do metodismo. Então, o que é coração aquecido? Coração aquecido é a experiência que o pregador e fundador do metodismo, John Wesley, teve no dia 24 de maio de 1738, lá na Inglaterra. Em 1738, na rua Aldergate, na Inglaterra, uma reunião de oração em uma casa em Londres, né? Ele sente ali a experiência de um coração aquecido, de um coração visitado pela presença de Deus. John Wesley já era crente, John Wesley já era missionário, era pastor, John Wesley já fazia a obra de Deus, né? Então, nós sabemos que no diário dele conta um pouquinho do que ele viveu. Ele já tinha ido à América do Norte pregar para os índios, até sem bons resultados, mas ainda não tinha completa certeza da sua salvação. E pensava que por suas obras seria aceito por Deus, seria salvo por Deus, pelas suas obras. Então, o Wesley, como falei, já era crente, já era missionário, já era pastor, já tinha ido pregar para os índios lá na América, não teve resultado, e fica um pouco frustrado porque ele vê que o que ele fazia, a obra que ele fazia, não estava indo bem, não tinha resultados, porque ele fazia com seu esforço humano, seu esforço, né, intelectual, sua sabedoria humana. E aí, nos diz lá no seu diário, que depois de conhecer, né, numa viagem, voltando para a Inglaterra, ele conhece um homem, um pastor chamado Pedro Boyle. Então, o Wesley, voltando daquela viagem de navio para a Inglaterra, né, da América para a Inglaterra, ele ali
passa por um momento difícil naquela viagem, a embarcação entra numa tempestade e o Wesley naquele momento ficou com muito medo de morrer, muito medo da morte. Olha só, porque ele pensava até então que a sua salvação estava vinculada a obras, né? Então o Wesley tinha muito medo de morrer. E aí o texto nos diz lá no texto dele, no seu diário, que quando ele volta daquela viagem, ele conhece um homem, um pastor chamado Pedro Boyle, lá numa igreja moraviana, e o Wesley começou a conversar com aquele homem. E aquele homem identifica em Wesley o medo de morrer naquela tempestade, naquele navio. Enquanto o Wesley estava com medo ali, estava ali o grupo de Pedro Boyle cantando, louvando e adorando a Deus, ali na presença do Senhor. E o Wesley chega perto daquele grupo e não entende como aquele grupo não tinha medo de morrer se o navio estava no meio de uma tempestade. E ele começa a conversar com Pedro Boyle, e Pedro Boyle fala para ele: olha, você precisa buscar algo mais, você precisa ter uma experiência maior com Deus, você precisa buscar algo mais. E quando o Wesley passa pelaquela tempestade, o navio, não acontece nada, ele chega na Inglaterra e começa a buscar mais de Deus, ele queria mais de Deus, uma experiência maior com Deus. E aí nós sabemos que ainda então o Wesley começa a considerar mais ainda a graça de Deus salvadora e o valor da pura e simples fé em Jesus Cristo. Então, sendo assim, no dia 24 de maio, disse Wesley que mesmo sem vontade, ele foi a uma pequena reunião de oração na rua Aldersgate. E naquela pequena reunião de oração, lá pela madrugada, poucas pessoas, o Wesley começa a sentir algo diferente no seu coração. Quando ele ouvia a leitura e a explanação de um texto de Lutero, que explicava justamente sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 17, esse texto que nós lemos agora, que diz que o justo viverá da fé. O justo viverá por fé, o justo viverá da fé. Então o Wesley começa a sentir ali no seu coração algo diferente, o seu coração ardendo, né, em fogo, ardendo em brasa, e ele começa a sentir uma alegria profunda. O Wesley começa a sentir seus pecados perdoados, o Wesley começa a sentir que não tinha mais medo da morte, e a partir dali a vida de Wesley muda, né? Porque o Wesley descobre o que? Um evangelho simples, um evangelho não de religiosidade, um evangelho cheio de dogmas, rituais, mas um evangelho simples de Jesus Cristo. O evangelho simples de Jesus Cristo, ele descobre ali e ele começa a viver esse evangelho. Agora não tem medo da morte, porque ele descobre que a salvação é pela graça de Deus, pelo favor de Deus, não por obras. Então ele descobre, Wesley, essa passagem, porque o justo viverá da fé. E ele descobre o que é viver por fé. Viver por fé é viver transpondo o impossível, é viver vencendo o impossível, é viver vencendo dificuldades e obstáculos em tudo, tendo Deus na sua frente, Deus que vai à nossa frente. Então o Wesley, a partir dali, o coração dele fica aquecido, abrasado. A partir desse dia passou a crer somente em Jesus Cristo para a salvação e sentiu a segurança no Senhor. Meu irmão, minha irmã, Wesley, o propósito de Deus na vida de Wesley não era fundar mais uma igreja, fundar mais uma religião. O propósito de Deus na vida de Wesley era pregar o Evangelho, era resgatar vidas, era resgatar almas. Nós entendemos que na história nós vemos que naquele momento a Inglaterra passava por um caos social muito grande. Era desemprego, pessoas embriagadas, pessoas viviam nas ruas, moradores de rua. Então era um caos social muito grande que vivia aquele país. E através do evangelho pregado, começando por um homem, o Wesley, Deus mudou toda aquela nação. E Deus mudou nações vizinhas e começou a ser transformadas aquelas nações através da pregação do evangelho. Não o evangelho teórico, não o evangelho de rituais, não o evangelho, sabe, de coisas humanas, mas o evangelho vivido na fé e na fé em Jesus Cristo. A partir dali, não só o Wesley teve certeza da sua salvação, dos seus pecados perdoados, mas também os pecadores que chegavam até Jesus, eles tinham essa mesma sensação de que agora eles eram perdoados,
justificado pela graça de Deus, não por obras, justificado dos seus pecados, da sua dívida. E a partir daquele momento, pessoas descobriram o que é ter alegria em Jesus Cristo, do que é ter alegria em Deus, mesmo passando por dificuldades, como falei, o caos social que existia naquela época, desemprego e tantas outras coisas, mas as pessoas pararam de buscar recursos na bebida, no álcool. Existiam muitas pessoas na época viciadas na bebida alcoólica, começaram a buscar em Deus, na fé em Deus, a solução para os seus problemas. E a partir dali Deus muda a nação, Deus muda muita gente. Assim também como Deus quer cada dia mudar a nossa situação. A nossa situação, só quem pode resolver é Jesus Cristo. A situação do nosso país, que está enfrentando agora, envolvido nessa situação toda que estamos hoje, só Jesus pode sarar e curar a nossa nação. Porque o justo viverá da fé, diz o texto. O justo viverá da fé. Então, querido e querida, viva por fé em Jesus Cristo. Então, a partir dali, o metodismo, o Wesley não funda, como falei, uma igreja. O Wesley não funda uma nova denominação. Quando o Wesley morre, já eram mais de 100 mil metodistas, ali só, né, na Inglaterra. E depois o Wesley morre e aquelas pessoas continuaram aquele trabalho da sociedade metodista. Eram sociedades metodistas, eram células que existiam nas casas, e ali existia leitura bíblica, existia oração, existia pregação da palavra, evangelismo. Pessoas iam para a porta das minas evangelizar, para os presídios evangelizar, para os hospitais evangelizar as pessoas de rua. E a partir dali Deus fez uma grande obra naquela nação. O Wesley morre ainda como pastor anglicano. Ele nunca se desligou da igreja anglicana. Morre anglicano. Mas depois aqueles discípulos de Wesley deram seguimento ao movimento metodista e mais tarde o movimento se transforma em igreja metodista. Então, uma certa ocasião, Wesley pregando na igreja anglicana, ele prega um sermão, uma mensagem muito revolucionária, uma mensagem muito eloquente, que mexe com o coração daquelas pessoas. Elas são incentivadas a sair de quatro paredes e ir para a rua, pregar o evangelho, ir para a rua, resgatar os pobres, necessitados, mas aquela mensagem não agrada, porque a igreja na época, a igreja anglicana na época, ela queria ficar fechada no seu mundo, nas suas quatro paredes. Era a igreja do rei, da rainha, da monarquia, era a igreja dos nobres. Então, aquela mensagem de Wesley não agrada. E o Wesley, a partir dali, foi proibido de pregar na sua igreja, na igreja anglicana. Mas o Wesley fala uma famosa frase, que até hoje nós repetimos. Ele fala o seguinte: se eu não posso pregar na minha igreja, eu vou lá para fora, porque o mundo é minha paróquia, ou seja, o mundo é minha igreja. O Wesley vai para a praça pública, o Wesley vai para cemitério, onde existiam pessoas, estava ali o Wesley pregando a palavra de Deus. E a partir dali, Deus muda toda aquela nação. Assim também como Deus quer mudar nesta manhã o teu coração e a tua vida. E que você possa entender que o justo viverá da fé. O justo viverá por fé. Que você não precisa fazer obras para ser justificado. Você não precisa fazer obras para ter perdão dos seus pecados. Você não precisa fazer obra para você ter uma intimidade com Deus. Que nesta manhã, dia do coração aquecido, teu coração possa ser aquecido pela presença de Jesus, que teu coração possa ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele morre, quando ele é crucificado e morto, ressuscita ao terceiro dia, ele reúne com os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele fala para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Sabe por quê? Porque eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós vemos que lá, em Pentecostes, desce o Espírito Santo, envolve aqueles homens, né? Eles são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade. Então, ali o Wesley teve a experiência do coração aquecido, uma experiência com o Espírito Santo. Seu coração foi aquecido, cheio de fé, passou a não ter medo mais da morte, passou a ter a certeza dos seus pecados perdoados. Que nesta manhã, querido e querida, você possa ser cheio do Espírito Santo.
que a presença do Espírito Santo possa envolver teu coração nesta manhã e você seja cheio em nome de Jesus. Que você sinta que você é perdoado, que seus pecados foram perdoados e que você não precisa mais ter medo da morte, porque você tem agora a salvação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que nesse dia, 24 de maio, dia do coração aquecido, que seu coração seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Quero orar por você. Senhor, eu entrego o teu filho e tua filha nesta manhã, que ora comigo, Senhor. Deus, ele e ela nesta manhã, Pai, estão agora lhe pedindo, Senhor, a tua visitação. Visita, ó Deus, visita, Senhor, visita cada coração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E eu lhe peço agora, Senhor, se há pessoas agora, Pai, que não têm certeza da sua salvação, que tem medo da morte, como Wesley tinha, Senhor. Assim como Wesley passou por aquele tempestade, teve medo, Senhor. Pessoas nesta manhã podem estar passando por uma situação agora, Senhor, dessa pandemia, está com medo, Deus, mas que ele possa entender, que ela possa entender que o justo virá por fé, que ela possa entender que o coração dela e dele precisa ser aquecido nesta manhã, cheio do teu Espírito Santo, para que tenha certeza da sua salvação e não tenha mais medo da morte. Senhor, abençoa teu filho e tua filha nesta manhã. Eu oro, abençoe em nome de Jesus. Que a sua casa, a sua família seja visitada nesta manhã. Eu oro e abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e querida, lembrando que hoje à noite, nosso culto online, você é convidado a estar conosco nesta noite, 19 horas, nosso culto online. Venha participar conosco do nosso culto, venha estar conosco, não deixe de compartilhar, não deixe de mandar a tua mensagem, não deixe de compartilhar com os amigos e amigas. Nosso culto online vai ser uma bênção. Deus tem algo para você nesta noite, Deus tem algo para você, para a tua família. Creia isso em nome de Jesus. Lembrando, você que não enviou ainda seu vídeo de testemunho, envie o seu vídeo de testemunho.